Seja bem-vindo a mais esse vídeo de introdução à eletrônica. Então, no vídeo passado, a gente viu o que era um sinal, vimos os tipos de sinais, um sinal analógico, um sinal digital, e vimos também que o elemento principal da eletrônica analógica era o amplificador e que o elemento principal da eletrônica digital era o inversor. Hoje nós vamos começar os conceitos introdutórios do amplificador, que será abordado no futuro em profundidade. Da mesma maneira, o inversor, um pouquinho mais para frente, vai ser introduzido e depois, ao longo dos nossos vídeos no canal, a gente vai aprofundar a eletrônica digital também. Certo? Então, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe aí o seu like e o seu comentário e vamos para o vídeo. Bom, então vamos iniciar a nossa introdução nos amplificadores. A gente vai ver isso aí muito mais profundamente daqui para frente, né? Bom, então os transdutores, como a gente viu anteriormente, os transdutores eles têm um sinal bem fraquinho, na faixa de microvolts ou milivolts. Ele tem uma energia bem pequenininha e ele precisa ser amplificado para que ele possa ser processado por outros circuitos. Os amplificadores eles vão ter uma característica muito importante que a gente vai ver: eles devem ser lineares, sendo o sinal de saída uma réplica amplificada do sinal de entrada, dado por essa equação aqui. Então eu tenho um sinal de saída, V0, ele é igual a um número multiplicado pelo sinal de entrada. Então ele é uma réplica do sinal de entrada, porém amplificado pelo valor A. Isso aqui é um amplificador de tensão. Então V0 é o sinal de saída, VI é o sinal de entrada, e o A, que está nessa equação aqui, é o que se chama de ganho do amplificador. Ele é um dispositivo que ele é um quadripolo, obviamente, ele vai ter dois terminais na entrada, dois terminais na saída, e essa seta aqui indica o fluxo dos sinais. Mais genericamente, a gente pode representar dessa maneira, onde a gente tem o terra. Os dois terminais, um está aterrado, entrada, dois terminais de saída e um está aterrado. Então aqui o ganho de tensão. Então o nosso circuito vai admitir um sinal de entrada e vai fornecer na carga um sinal de saída que é uma réplica aumentada do sinal de entrada. Está aqui o nosso amplificador aterrado, aqui o nosso sinal de entrada, que pode ser lá um transdutor, o nosso termopar. Então ele vai dar o sinal de entrada para o amplificador. E na saída, na carga, que pode ser um outro circuito, nós vamos ter a réplica aumentada. Aqui é a característica de transferência, um gráfico VI por V0 com uma reta. Nós vamos rebater os sinais, vamos fazer isso aí no próximo quadro, onde nós vamos encontrar o sinal de saída em função do sinal de entrada. É uma reta devido à linearidade que a gente precisa no amplificador. E o ganho de tensão, V0 sobre VI, é só inverter aquela equação lá. Aqui uma observação importante: ao contrário do transformador, o amplificador aumenta a potência do sinal. Na verdade, o transformador até diminui um pouquinho devido ao rendimento, é um pouco menor, né? O primário e o secundário, você vai ter alguma perda lá. Então a potência do secundário é um pouquinho menor que a potência do primário. E o nosso caso aqui do amplificador, na verdade, ele aumenta a potência. A gente já vai ver como é feito esse milagre, que na verdade não é um milagre. Nós vimos até agora o ganho de tensão, porém nós temos outros tipos de ganho. O ganho de potência e também o ganho de corrente. Então, no mesmo raciocínio, o ganho de potência é a potência que eu tenho na saída, dividido pela potência da entrada. Potência da carga, potência de entrada. Se eu pegar a equação de potência é tensão vezes a corrente. Então, esse ganho de potência é V0 vezes 0 dividido por VI vezes II. Então, esse aqui eu vou chamar de ganho de corrente, I0 sobre II, e aqui é o nosso ganho de tensão, de forma que o ganho de potência é o ganho de tensão vezes o ganho de corrente. O ganho ele pode ser representado também em decibéis. Agora eu vou só apresentar, teremos isso aí com muito mais detalhes no futuro.
Então, existem até razões históricas para isso. Então, o ganho de tensão em decibéis é 20 vezes o logaritmo do ganho de tensão que a gente viu anteriormente. O ganho de corrente em decibéis é 20 log do ganho de corrente e o ganho de potência em decibéis é 10 vezes o log do ganho de potência. Bom, agora vamos ver em mais detalhes o circuito do amplificador. Então, fonte de alimentação do amplificador. Nós temos, na verdade, conectados ao amplificador duas fontes de tensão CC. Então, a primeira fonte vai fornecer uma corrente, a fonte 1 vai fornecer uma corrente 1 numa tensão positiva, e essa fonte aqui ela vai dar uma tensão negativa ligada ao outro terminal. Isso aqui é simétrico, é uma fonte simétrica. Então, aqui nós temos o nosso sinal de entrada, pode ser lá o sinal de um transdutor, e o circuito que precisa do sinal amplificado para o processamento. Então, daqui, dessas duas fontes, são essas duas fontes que vão fornecer aquela potência que nós falamos no quadro anterior, aquela potência adicional que o transformador não fornece, ela vem exatamente aqui dessas fontes de tensão. Então, as fontes de tensão CC fornecem a potência adicional entregue à carga, bem como a potência que o circuito interno necessita. Então, a potência da CC vai ser a soma da potência de cada fonte. A fonte V1 e fonte V2, a potência CC fornecida é V1 e 1 mais V2 e 2. Se a gente fizer um balanço de energia, o que eu tenho na entrada tem que ser igual ao que eu tenho na saída. Então, a fonte CC mais, ou seja, as potências fornecidas têm que ser igual às potências dissipadas. Né? Cometi um erro aí na minha definição. Potências fornecidas têm que ser igual às potências perdidas, igual às perdas. Então, o que eu tenho de fornecimento aqui é a potência do sinal e eu também forneço uma potência adicional, que é a potência CC. Então, PI é a potência drenada da fonte de sinal e PCC é a potência lá CC que nós fornecemos com aquelas duas fontes. Isso tem que ser igual à potência que eu estou liberando para a carga, mais a potência dissipada, as perdas que nós temos ali nos circuitos. E a eficiência do amplificador é dada, então, por PL dividido por PCC vezes 100. Isso aqui é muito importante para valores altos de potência. Agora vamos ver a saturação do amplificador. A gente viu que é muito importante a linearidade do amplificador. Porém, essa linearidade ela tem limites, ela não é infinita. Então, nós temos a nossa reta na nossa função de transferência, nós vimos no quadro anterior bem rapidinho, passa pela origem, e eu tenho um limite superior e um limite inferior, mais L e menos L. Esses limites, eles são próximos dos valores aqui dessas fontes. Então, o que essa figura aqui está dizendo é que se eu tiver um sinal sendo amplificado, um sinal de entrada, que eu começo a ultrapassar, que o sinal de saída vai ultrapassar esses limites, eu vou ter então o sinal ceifado. Então, a gente tem aqui a representação em azul, de um sinal que está dentro dos limites, e do sinal vermelho, um sinal que está passando do limite. Então, o sinal azul, a gente rebate ele, na reta a gente vai chegar no sinal de saída dessa maneira. E quando fizer isso com o sinal vermelho, como ele passa dos limites, ele vai ser ceifado. E quais são os limites? Eu preciso que o sinal de entrada esteja no meu limite superior, dividido por AV, no lado negativo, e a mesma coisa do lado positivo, mais L dividido por AV. São esses dois, o nosso sinal de entrada tem que estar entre esses dois limites aqui, para que o sinal de saída não ultrapasse os limites verticais. Certo? Então, eu espero que tenha ficado claro e a gente volta com mais informações sobre amplificadores no próximo vídeo.